Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo aí do outro lado. Primeiramente, meu nome é Marcos Baião, para quem não me conhece, o mercado me conhece como Baião. É uma honra enorme para mim hoje estar iniciando esse projeto, que é pequenininho ainda, mas daqui a pouco vai se tornar referência na área de conteúdo especializado de tecnologia no Brasil, que é o projeto Confraria Tech. E nesse projeto também hoje estamos inaugurando uma nova fase da confraria, que é a produção do audiovisual com podcast, que é o Confraria Tech Talks. E é uma honra muito grande para mim estar aqui hoje com Fred Amaral, um tributarista com mais de 30 anos de carreira, fundador da E-Auditoria Software, e está aqui para trocar um pouquinho de ideia com a gente sobre toda a parte da nova reforma tributária e vamos falar um pouquinho também do tarifaço, que está entrando em vigor agora aí dia 31 de julho. É, a primeira pergunta que eu vou trazer aqui para o Fred, Fred, independente um pouco dessa carreira tua da e-auditoria, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Como que um advogado formado decide enveredar e formatar uma empresa de tecnologia baseada em ETECs? Um Fala, prazer, Fred. Baião. Prazer estar aqui com você, uma honra estar aqui nesse seu projeto, muito bacana. E um prazer estar aqui com o pessoal, falando um pouco desse assunto que é espinhoso, né? Que é um assunto meio chato, que é tributação, mas que no Brasil, se a gente não entender sobre tributação, a gente acaba perdendo competitividade no nosso negócio, porque a nossa carga tributária realmente é muito alta. Então, uma grande fatia daquilo que a gente tem de receita vai para o governo. Se a gente não souber lidar bem com isso, o nosso negócio não vai tão bem, né? Então, prazer estar aqui falando com você. Bom, eu nasci num berço de tributarista, né? Meu pai, ele teve uma... Meu pai é um empreendedor nato, né? Então ele teve uma carreira que ele foi seminarista, daí ele fez teologia, daí ele fez filosofia, e depois ele foi ser produtor rural, e uma dessas mudanças do IBDF na época, ele quebrou. Ele quebrou, eu era pequeno, e nessa época ele lembrou que ele tinha um diploma de direito que estava até então guardado na gaveta. Ele falou, cara, é o que me resta, né? Eu vou advogar. E ele pegou esse espírito empreendedor que ele tinha e colocou num escritório de advocacia, começou em 84, né? Quer dizer, antes da gente ter a nova Constituição, enfim. E eu, muito novinho, comecei a trabalhar com ele, me apaixonei, vi que realmente a tributação correta pode mudar a vida de uma empresa. Achei muito bacana a competitividade que ela ganhava, o fôlego financeiro que ela ganhava quando você faz um trabalho correto, né? Quando você faz uma revisão fiscal e descobre aquilo que ela pagou a maior para o governo. Então, é uma coisa que eu sempre trabalhei bastante. Então, comecei novo, então trabalhei cerca de 15, 16 anos no escritório de advocacia dele, até que a Receita começou a se modernizar muito, muito. E essa modernização começou a tornar a luta muito desigual entre contribuinte e fisco. A Receita gastava poucos minutos para fazer uma análise, uma auditoria. Isso foi quando, Fred? Isso foi por volta de 2007, 2008, né? Com a chegada do projeto SPED. SPED é uma sigla, para quem está nos acompanhando, chama Sistema Público de Escrituração Digital. O que o governo fez? O governo começou a pegar tudo aquilo que era em papel e transformar no digital. Coisa do nosso dia a dia, né? Todo mundo está acostumado hoje com nota fiscal eletrônica, com tudo eletrônico. E o raciocínio do governo é bem simples, né? Você pega todos os dados eletrônicos, ele já recebe aquilo no sistema dele, já começa a cruzar, já começa a analisar e já entrega pronto para um auditor fiscal trabalhar. Muitas vezes a autuação é até eletrônica para as empresas, né? Então todo esse arcabouço que ele montou fez com que o Brasil se destacasse aí com um dos sistemas mais modernos do mundo em termos de fiscalização, porque é tudo realmente eletrônico, tudo cai lá e se comunica e os sistemas são poderosíssimos, né, que a Receita tem. Eu vi que aquela luta tá ficando muito desigual para a gente trabalhando na unha, né, com planilhinha, com reguinha, pegando nota, digitando valor, e a Receita, ó, voando. E ali eu vi que eu tinha uma oportunidade de mercado, de atuar, não atuando mais para as empresas, mas atuando para os meus colegas, para contadores, para advogados, fornecendo tecnologia para eles, uma tecnologia que eu mesmo estava muito carente de ter. Eu não tinha essa tecnologia para trabalhar, procurei o Brasil inteiro, rodei o Brasil inteiro, não tinha um fornecedor que me desse uma tecnologia dessa para E você trabalhar, tinha contato com tecnologia era como usuário, Fred, até só então. como usuário. Muito E legal. eu procurei essa tecnologia como usuário, mas assim, freneticamente. Peguei avião, fui para um monte de lugar do Brasil, conversar com empresas de tecnologia. Quando eu senti um cheiro que existia alguma solução nesse sentido, eu ia. E não tinha solução. Aí eu vi uma brecha de mercado gigante. Falei, poxa,
já que existem muitas pessoas com a mesma dor que eu tenho, de ter uma tecnologia para poder trabalhar e atender as empresas melhores, aí eu conversei com a minha esposa e tomei uma decisão corajosa. Vendi minhas cotas em 2008 para 2009. Você pegou então a nota fiscal eletrônica entrando, né? Que a nota fiscal eletrônica é projeto de 2009 entrando no ar, né? Aí o que aconteceu? Eu vendi minhas cotas, fiz uma pequena reserva. Vendi não, né? Fiz um acordo, né? Porque já tinha empresa de família, enfim, fiz um acordo. E consegui um caixa para me sustentar 3 anos, cara. Assim, pagando o básico do básico, mínimo do mínimo. E eu falei, cara, tem 3 anos para isso aqui dar certo. E quando a gente não tem plano B, né? Quando o plano B é o plano A, aí a gente faz acontecer. E aí aconteceu. Eu hoje sou um apaixonado por essa tecnologia de auditoria digital, que é a mesma tecnologia que o fiscal da Receita usa para te fiscalizar. Muito É legal. auditoria digital. Então a gente procura fazer aqui no setor privado uma simulação do que a Receita faz lá quando recebe seus dados. E aí você podendo se antecipar a futuros problemas, você consegue agir, você consegue se prevenir, enfim. Você consegue andar de uma maneira mais segura. E além disso, né, a Receita sabe que você às vezes tem oportunidades ou capacidade de redução, mas ela não te avisa. Então, quando você faz isso aqui do lado de cá, a gente consegue fazer a mesma auditoria e não só apontar coisa ruim, a gente consegue apontar coisa boa também. Exato. Possibilidade de redução, possibilidade de recuperação. E aonde que o imposto, de repente, se você emitir ele num KNAI diferente, numa alíquota diferente, você tem simulações, exato. Muito legal. E antes até da gente falar sobre o futuro, que é a reforma tributária, Fred, o Brasil é corriqueiramente conhecido, é uma coisa que a gente estava conversando até no off ali, muito difícil de explicar para quem não é brasileiro, né? Nós vivemos a era, desde sempre, do manicômio tributário, né? Digamos assim. Antes da gente falar sobre o que a reforma vai fazer, o que você, se você tivesse que apontar um único aspecto de falar assim, cara, isso aqui realmente é o grande problema da atual política tributária do Brasil hoje. Sem viés político, sem nada disso, uma visão de tributarista, Fred. Um ponto específico desse manicômio tributário aí. O que acontece? Hoje a gente tem mais de 5.500 municípios, a gente tem 26 estados mais um Distrito Federal, e ainda tem a União Federal. Então a gente tem esses entes federativos, são muitos entes federativos, cada um com a sua autonomia de tributar, né, dentro dos limites impostos pela Constituição Federal. Então, quando uma empresa estrangeira chega no Brasil e vai atuar em nível nacional, se ela presta serviço, ela tem que conhecer as legislações de mais de 5.500 municípios, cada um com as suas particularidades, cada um com as suas exigências. Se ela atua em vários estados, a parte do ICMS, que é uma parte super complicada, ela tem 27 legislações diferentes. Então a gente tem uma fragmentação muito grande da legislação. Isso complica demais. E outra coisa que eu acho que realmente dificulta é a nossa cultura de complicar o que era para ser simples. Eu acho que isso começou com a vinda de Dom João VI para cá, sabe? Quando ele veio, que atravessou o Atlântico, toda aquela corte, e ele chegou no Rio de Janeiro tendo que arrumar lugar para todo mundo e criar aquela burocracia estatal para acomodar todo mundo que saiu de lá da Europa fugindo de Napoleão. Enfim, eu acho que desde lá a gente não consertou esse vício de ter uma máquina agigantada, enfim, burocrática. E aí a gente começa a ter uma tendência muito forte a complicar as coisas, a burocratizar as coisas. E o Brasil não é diferente. Então, apesar a gente ter essa fragmentação com um problema sério, mas a gente tem um outro aspecto que é muito interessante, que são as emendas, os puxadinhos que vão sendo feitos nas legislações ao longo do tempo, puxadinhos que vão levando aí a uma complexidade maior, porque você vai criando várias exceções, vários aspectos de atenção que são feitos. Por quê? São grupos políticos, grupos econômicos, aliás, né, que movimentam ali os lobbies, enfim, e fazem passar um artigo que favorece um determinado segmento, depois colocam um outro detalhe que vai favorecer o outro segmento, aí começa a ter várias coisas, enfim, artigos soltos, às vezes em legislações que não tem nada a ver. Você chega assim, a legislação final do ano é um barato. O cara fala assim, vamos supor, faz uma homenagem a fulano de tal e dá outras providências. Essa dá outras providências tem um artigo lá no meio mudando um artigo de uma legislação tributária que cria uma exceção tal, cria uma exigência adicional para determinada coisa. Isso é um problema sério. E o terceiro ponto que eu destaco também aqui, que é
bastante complicado, tem a ver com esse nosso sistema digital. Porque como é que funciona a fiscalização hoje? Hoje, você é fiscalizado por aquilo que você declara, não pelo que você esconde. Então, o fisco te obriga a dar uma série de informações para ele poder te fiscalizar. E essas informações não são nada simples de serem prestadas. Você tem que abrir sua vida, hoje em dia, para o fisco. Então, as empresas têm obrigações, isso chama obrigações acessórias, né? A gente tem a obrigação principal, que é pagar o tributo, e as acessórias, que é cumprir as formalidades relacionadas àquilo. E essas obrigações acessórias, elas são muito detalhadas, muito complexas. Elas têm, além de serem difíceis de ser geradas, né? Elas têm periodicidade mensal, muitas delas têm periodicidade mensal. Então, acabou que, por exemplo, o profissional da contabilidade, basicamente, acaba virando um despachante do governo. É um despachante que vai lá, reúne informações, organiza e manda para o governo. E quando vê, já está na hora de mandar de novo. E quando vê, já está na hora de mandar de novo. E você fica alimentando a fiscalização de dados. Então, uma empresa estrangeira é realmente estranha. Por quê? Porque você tem uma legislação que é gigante e é esparsa, espalhada, né? Você tem que montar um quebra-cabeça. Ela muda a todo momento. Todo momento muda. Tudo muda, mas é muito. O ritmo da alteração legislativa aqui é gigante, é gigante. Então você tem que ficar acompanhando muito aquilo ali. E você tem uma obrigação de fazer declarações e transmitir declarações para o governo muito intensa, muito forte. Então, o custo de manter um setor fiscal contábil é alto. E as empresas, realmente, assim, o Brasil, eu estava comentando, né, nos bastidores aqui, os brasileiros que vão trabalhar lá fora, eles dão de 1.000, né, quando vai trabalhar nessa... Porque está acostumado com a complexidade tal, que quando chega lá, pô, tira aquilo de letra. Acostumar com bom é fácil. Né, exatamente. É isso. E um ponto, Fred, já pegando o gancho da sua fala, do que a gente falou um pouquinho da visão do que é hoje, a reforma tributária, se eu não me engano aqui nas questões das datas, ela foi votada e aprovada no ciclo 24 aí, e algumas aprovações em 25. Algumas alterações da reforma tributária, que foi muito sonhada até, né, pelo empresariado brasileiro de forma geral, para organizar um pouquinho a casa. Mas a gente sabe também que muitas coisas no Brasil, como você disse, elas começam de um jeito e terminam de outro. Exato. E nesse ponto, nessa primeira perna, vamos dizer assim, que nós temos 26 e 27, que eu acho que ela conclui a virada todinha em 2033. Essas datas são corretas, né, Fred? E qual que é o impacto disso que você vê nas empresas já para o ano que vem? Porque as primeiras reformas, depois 26, 27, e lá no final, qual que é o impacto geral? Independente do nicho, tá, Fred? Se é tecnologia, varejo, enfim. Qual que é o impacto que você vê aí? Porque você deve estar estudando isso aí com muita força diariamente, né? Exato. Bom, se a gente for pegar a cronologia, a gente teve a emenda constitucional em 23, e a gente teve a lei complementar 214 agora de 2025, que começou a trazer algumas normas, né, para regulamentar aquilo lá. Mas ainda está longe de ter regulamentação definitiva, enfim, muita coisa ainda precisa ser regulada. Mas é o seguinte, a ordem de transição vai ser: em 2026, a gente vai ter um ano teste. Esse ano teste, a gente vai começar com um novo modelo de nota fiscal, já com os campinhos de IBS, CBS e IS, né, os campos da reforma tributária na nota fiscal. A princípio, em 2026, a gente não vai ter impacto para as empresas econômico, somente de cumprimento de obrigações acessórias, tanto é que se ela cumprir as obrigações acessórias, tirar a nota dela certinho e tal, o governo nem vai exigir economicamente recolhimento de IBS e CBS, porque seria uma alíquota teste muito pequenininha, que inclusive seria abatida nos impostos correntes, não teria impacto financeiro. É um ano de teste porque o governo, a reforma tributária vai envolver muita tecnologia, então o governo precisa botar isso à prova. É um desafio gigante para a fiscalização também, controlar isso tudo, né? Em 2027, a gente já começa a ter a implementação efetiva. Aí a gente sai com PIS e COFINS morreu, e a gente entra com a CBS, que vai substituir PIS e COFINS, né? O IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS-QN, ele ainda continua com a alíquota teste, pequenininha, assim, insignificante, sem impacto econômico, até o ano de 2029. Quando chegar em 2029, a gente começa com uma substituição gradual. O IBS vai subindo e o ICMS vai descendo, até que você chegue em 2033, no início de 2033, com o ICMS e ISS zerado e o IBS pleno. Então, a partir de 2033, 1 de 33, a gente começa com um novo sistema em vigor.
Legal. E Fred, um dos pontos centrais que foi aprovado dentro da reforma tributária é o IVA dual, que é você pode explicar para a gente, especialmente para mim que sou leigo, a turma que nos assiste aí, que muitas das vezes são de tecnologia, Aham. não tem o domínio completo desses termos, o que que é o IVA dual? Porque deixa eu trazer um pouco de uma visão Tá, leiga, tá, tá Fred? legal, tá legal. A galera da gringa, a turma que invejava, né, o modelo Aham. tributário lá de fora pela simplicidade, falava muito no IVA. Mas eu tenho escutado também muita gente dizer que talvez o IVA brasileiro, em vez de bênção, vai ser uma maldição, cara. É uma pergunta de leigo mesmo. Me explica um pouco, explica para quem também tem a mesma baixa visão sobre esse conceito aí. O IVA é muito fácil de entender. É imposto sobre valor agregado. Então, é uma coisa até de justiça, né? Que hoje a gente tem na nossa legislação tributária atual, conhecido como não cumulatividade. O que que é isso? Se eu compro a mercadoria de você por R$ 100, você pagou imposto sobre R$ 100 já, o governo já recebeu. Aí eu compro essa mercadoria e vendo por 150. Qual que é o valor agregado que eu coloquei nessa mercadoria? R$ 50. Então eu só vou pagar os impostos incidentes sobre aquilo que eu agreguei. Por quê? Porque os R$ 100 você aí já pagou. Eu não vou pagar de novo sobre aqueles R$ 100. Então, à medida que ela vai andando na cadeia produtiva, as pessoas vão colocando a sua margem, né? Vai vendendo um pouquinho mais caro. E sobre essa diferença que vai sendo tributado. Então, pô, eu comprei por você de 100, vendi por 150, eu não vou pagar sobre 100, vou descontar o 100 que já foi pago e vou pagar sobre aquilo que eu agreguei, que foi R$ 50 a mais. E dou para o governo, então, só sobre os R$ 50 a mais. Então, isso os países desenvolvidos adotam o IVA, Uhum. né? Porque você não faz a chamada bitributação, que é a tributação incidente 2 vezes ou 3 vezes sobre a mesma base de cálculo, né? Então, aquilo vai sendo repetido e o governo vai faturando em cima daquilo. Então, esse aí é o IVA. Agora, o dual é o seguinte, aí a gente começa no... A jabuticaba, né? Aí já começa. Por quê? Porque a gente, aqui no Brasil, a gente tem 3 entes federativos pela Constituição Federal, todos eles autônomos, né? Não parece que é assim, mas todos eles têm autonomia, igual. Não é para um ficar subordinado ao outro. Tanto, o que a gente vê na prática, né, é prefeito lá com pires na mão pedindo esmola para o Uhum. governo federal, enfim, mas teoricamente, um município ele está equiparado aqui como ente federativo. Então a gente tem os municípios, os estados e a União. E aí começou a briga, né? Ah, mas pô, os estados têm o ICMS, como é que vai ficar? E agora eu não vou ter mais controle sobre o ICMS? Os municípios têm o ISS-QN, eu não vou ter mais o imposto sobre serviço? Como é que vai ficar? E aí, a saída que eles adotaram, porque a gente tinha vários projetos de lei, né? E a intenção era fazer um IVA, né? Um imposto único. Então, eles fizeram ali uma composição e fizeram, então, a contribuição sobre bens e serviços, que é federal, tá? Para substituir PIS e COFINS, e o imposto sobre bens e serviços, que aí ficou para os estados e municípios. Então, na prática, a gente vai ter a CBS, né, de responsabilidade da Receita Federal fiscalizar, e o IBS a cargo de um comitê gestor, que ainda está sendo formado, com todas as suas brigas e disputas políticas aí, Mas né? federalizado, é partido da federação, de Brasília, no caso. Os municípios e os estados vão eleger representantes e vão fazer um comitê para representá-los, Uhum. entende? E aí eu vou ter, então, a Receita Federal cobrando CBS e regulamentando e fiscalizando, e esse comitê gestor do IBS na parte, obviamente, do IBS, né? Uhum. Complicação disso aí é o seguinte, porque a gente tem 27 estados, mais de 5.500 municípios. E esses caras vão poder ter alíquotas diferentes. Então, obviamente, a gente vai ter uma alíquota padrão, mas eles, dentro da autonomia que a Constituição lhes outorga, podem fazer pequenas variações para cima ou para baixo daquela Uhum. alíquota padrão. Então, você vai continuar tendo 27 Uhum. alíquotas diferentes. Melhorou, Baião, Sim. porque assim, eram legislações gigantes do ICMS. Uhum. Vai dar uma melhorada, mas não eliminou 100% aquele sonho de ter um imposto único e simples. Porque a gente vai continuar tendo essa variação aí de localidade, Uhum. né, de municípios e estados, e eles ainda continuaram tributando os
produtos e não de uma maneira geral. Uhum. Então a gente tem exceções, a gente tem produtos que têm redução de alíquota, a gente tem segmentos que têm redução de alíquota, a gente tem Uhum. várias coisas assim que foram costuradas ali a toque de caixa, porque Uhum. essa reforma tributária ela foi realmente aprovada muito rápido, foi Uhum. um movimento muito rápido e faltou, na minha opinião, assim, algum estudo mais detalhado, não que a gente não achasse que ela é necessária, era necessária, mas talvez precisasse fazer um pouco mais de cálculo ali, mas tudo bem, é a realidade que está aí, não adianta a gente chorar e reclamar, né? A gente agora Exato. tem que se adaptar a ela. E nesse processo de adaptação, a gente vai ter que conviver com isso, com dois tributos aí que têm a mesma base de cálculo, as Uhum. mesmas hipóteses, etc. Eles são irmãozinhos, só que um Uhum. vai para a União Federal e o outro Uhum. vai para um comitê gestor de estados e municípios para ser redistribuído lá. E em cima dessa fala, o Fred, você acha que a gente corre o risco de estar tudo bonitinho, 2030 tá tudo operando, mas sei lá, de daqui a 10 anos, 2035, mais ou menos, a gente está falando de novo o que a gente fala hoje por causa desses remendos, surgindo as STs da vida, surgiu um IOF que vem top-down, enfim. Você acha que a gente corre esse risco pela maturidade, não só tributária, econômica, mas também política do Brasil, por Então, causa dessa pressa que você mencionou? exato. Eu falo sempre que a gente tem um problema cultural aqui. O problema do Brasil é que a gente tem essa cultura de complicação. Por exemplo, a atual legislação de PIS e COFINS, quando surgiu no início dos anos 2000, ela já veio com viés de simplificação, trazendo essa mesma situação de não cumulatividade, ou seja, de eu só tributar o valor agregado de PIS e COFINS de uma maneira genérica. Aí começaram a ver várias restrições à tomada de crédito. O que é isso, tomada de crédito? É porque quando eu compro de você, eu desconto o imposto que você já pagou, né? Para só sobrar o valor agregado. Então, eles começaram a colocar um monte de exceção. Ah, isso aqui você pode descontar, nessa outra situação não pode, isso aqui não pode, tal. E começou, né? Tanto é que judicializou Uhum. muito essa Esse é questão, o ponto para muito mim. essa questão foi judicializada. E aí começaram os puxadinhos. Tanto é que você vê hoje, a gente está em 2025. Essa legislação é de 2002, 2003. Em 20 e poucos anos, essa legislação virou um balaio de gato. Virou uma confusão. Mas virou uma coisa assim, complicadíssima. PIS e COFINS hoje é complicadíssimo. Tanto é Sim. que as grandes teses tributárias, o que se judicializa, o que se aproveita de crédito PIS e COFINS é PIS e COFINS. Por quê? Porque é complicado mesmo, tem um monte de situação, um monte de exceção. Então, em 20 anos, a gente conseguiu transformar uma coisa que era simples Uhum. numa coisa super complicada, cheia de legislação, espaço, um monte de artigo emendado aqui, um monte de coisa revogada, modificada. Então, eu meio que, assim, se for para apostar, não é que eu estou querendo mal, não. Mas se a gente não tomar muito cuidado, daqui a pouco, quer dizer, já foi aprovado e agora vem a regulamentação e daqui a pouco vão começar a acontecer movimentos aí de pressões de setores econômicos da economia, de repente para ter uma coisa mais favorecida, ver que realmente um setor foi mais prejudicado, cria uma exceção ali. Aí tem outros produtos que não foram previstos agora, mas que pode se configurar, que vai ter que colocar colar, vai judicializar uma situação que vai alterar na verdade, o que está expresso na lei. Então, eu acredito que com o passar dos anos, pelo histórico do Brasil, a gente, por tradição, consegue dar uma complicada naquilo que originalmente era para ser mais simples. Infelizmente, né, Fred? E agora, logicamente, eu não poderia deixar de fazer puxar a sardinha um pouco para mim e para a galera que acompanha aí, que é a galera de tecnologia, né? Sim, sim. Qual que é o impacto da reforma tributária para a galera de serviço, que presta serviço, né? Qual que é o impacto direto? E aí, se você puder, Fred, assim, detalhar a preparação ao longo desses de 26 a 2030, digamos, Uhum. qual que vai ser o impacto ano a ano aí para as empresas de serviço? Então, na reforma tributária, a gente assiste um movimento que não é de redução de carga tributária originalmente. Eles queriam fazer um movimento de simplificação. Tanto é que, quando a gente pega a legislação, eles falam em não alterar a carga tributária global do país. E aí é muito simples, Baião. Se você está desonerando um setor, o que vai acontecer com o outro setor? Uhum. Vai ter que ser onerado para manter o equilíbrio. E, infelizmente, o setor de serviço foi esse setor. Tá? Então, a tendência é da gente assistir um aumento de carga tributária para esse setor em relação ao que se é praticado hoje, né?
Um conceito que eu acho que a galera tem que ficar muito atenta é o conceito de você entender em que ponto da cadeia produtiva você se encontra. Se você é uma empresa de serviço que está no meio da cadeia, fornecendo para outras empresas, ou seja, B2B, você vai ter um aumento de carga tributária, mas por outro lado, o cara que comprar de você vai poder abater aquele seu tributo. Lembra que é o valor agregado? Então, o que eu paguei de tributo, por mais que eu pague a mais, você vai poder descontar do que você vai pagar também. Entendi. Então, é um impacto que não tende a ser muito forte nessa cadeia B2B, a não ser por questões de caixa. Porque às vezes vai dar um impacto inicial no caixa das empresas, de eu ter que desembolsar algo maior agora, né? Por exemplo, você vai comprar o serviço de mim, você vai pagar mais agora, porque já vai ter uma carga tributária embutida lá. Mas quando você for pagar o teu, você vai poder descontar. Uma hora aquilo ali vai ser equilibrado. Agora, para prestador de serviço B2C, ou seja, o cara que vende para o consumidor final, porque o consumidor final é fim de cadeia. Então, se esse cara está no fim da cadeia... Você diz um iFood, Uber, por exemplo. Esse cara, ele não transfere crédito. Então, pô, eu e você somos pessoas físicas. Vamos lá, vamos comprar de uma loja, por exemplo, vamos na padaria comprar nosso pão, né, um café, alguma coisa. A gente é consumidor final. Então, assim, eu não desconto, eu não vou descontar aquilo que ele tem de IBS, CBS ali. Eu morri ali, aí alguém tem que morrer. Então, no fim das contas, a gente que vai pagar isso. E aí, como não transfere, a gente tem um problema de competitividade, porque se eu vou ter um aumento de carga tributária e eu não consigo repassar isso para o meu consumidor, tem um aumento de preço. Simplesmente. Então, as empresas têm que começar a se questionar. O que eu vou ter que fazer? O mercado vai absorver essa subida de preço? Sim ou não? Se não, o que eu vou ter que mexer? Na minha margem? Eu vou ter que mexer nos meus custos? O que eu vou ter que adequar dentro da minha empresa para eu continuar competitivo? Então, a gente tem vários setores aí que estão, e inclusive tem alguns setores de serviço que têm a alíquota reduzida, conseguiram fazer um lobby bem grande lá, um movimento bem grande na época da aprovação da Lei Complementar 214, para a gente realmente ter, e da emenda constitucional também, para a gente ter setores mais beneficiados. Então, você tem uma ideia de quais foram, Fred? Que é de cabeça, são setores de serviço. A gente tem, por exemplo, esse pessoal profissional liberal foi bastante beneficiado, né? Profissional dentistas, advogados, médico, contabilidade, tem um rol lá na lei. Mas esses setores têm a redução aí de 30% na alíquota. Legal. Já ajuda. Porque é a galera que presta serviço ali para consumidor final, né? Na área de tecnologia, a gente tem um artigo lá, quem quiser dar uma lida depois, é o artigo 142 da Lei Complementar 214. Ele dá uma redução de 60% na alíquota para as empresas de segurança da informação, segurança cibernética e algo relacionado à soberania nacional também. Então, tem lá os códigos de serviço, especificamente, ele tem uma redução de 60% lá, mas tem que ver se você se enquadra nisso, não enquadra nisso, né? Então, enfim, às vezes as empresas vão fazer um planejamento tributário para talvez enquadrar o que já presta num conceito de segurança de informação, enfim. Mas a gente vai assistir o prestador de serviço tendo um impacto maior. A alíquota, para você ter uma noção, vamos supor que a gente paga ISS, tá? ISS aí nas prefeituras vai de 2% a 5%, tá? Então, vamos colocar 5% numa situação pessimista. E PIS e COFINS, a gente vai pagar 3,65% na informática. Então, eu vou ter uma carga de 8,65% de... E eu não estou computando aqui imposto de renda, contribuição social, nem outras coisas, porque isso não está na reforma, né? Sim. Então, eu vou ter aí 8,65% aí, uma carga tributária. Você tem noção, a alíquota esperada de IBS e CBS é de 27%. Puxado. Enfim, se eu tiver uma empresa que vende um SaaS, Fred, um software como serviço ali, qual que é o impacto que vai ter nessa nota dessa empresa que tem esse produto aí? A tributação agora, tem uma coisa na reforma que ela fez, porque ela tentou consertar algumas coisas que vinham sendo distorcidas aqui no Brasil. E por exemplo, eu não sou nem contra, mas, enfim, ela quer acabar também com a chamada guerra fiscal, né? Que é os municípios e os estados lutando para oferecer benefícios para atrair as empresas para sua região, né? Então, a tributação era feita na origem. Então, por exemplo, se você vem para o meu estado, você vai pagar tributo para mim, né? Agora não, agora a tributação é no destino. Sim.
E aí, quando a gente vai fornecer para várias pessoas no Brasil, né, o SAS aí ele vai Brasil afora, então Exato. não tem local. Então você tem que ter mapeado no teu ERP na hora de tirar a nota, você vai ter que estar mapeado qual a alíquota de cada município, qual a alíquota de cada estado para chegar na alíquota final de IBS. Então, a alíquota do IBS, como a gente está falando de estados e municípios, vai ser composta pela soma do que o estado cobra e do que cada município cobra. Pode ser que muitos deles aceitem a alíquota padrão determinada pelo Senado Federal. Tá tudo bem, mas os caras podem mexer. E eles podem colocar uma alíquota menorzinha, eles podem fazer essa variação. Então, eu tenho que ter no meu sistema uma parametrização com a tributação de cada município de destino que eu estiver consumindo, porque a nota que eu for tirar lá vai ter que ser tributada lá. Uhum. Uma outra curiosidade, Fred, que eu também não aprofundei na lei, mas eu fiquei me perguntando sobre isso. A reforma, ela abrange alguma coisa com relação a empresas que exportam serviços ou que compram serviços importados lá de fora? Tem algum capítulo sobre isso na reforma? Então, a gente continua não exportando tributo, né? Isso é uma, vamos dizer assim, uma regra mundial para você ser competitivo no exterior, né? Então você, na verdade, não exporta o tributo, né? Então, para você não onerar a sua mercadoria no mercado, né, internacional. Tanto é que quando a gente vai para a Europa e compra alguma coisa cara lá, você pode fazer o tax free no aeroporto, né? Você vai lá e pega o imposto de volta, porque você não é cidadão. Então, como aquele produto está saindo do país, você não vai ficar com ele lá, então não tem sentido você pagar caro, pagar o imposto de algo que não está ficando lá. Então, em relação à exportação, a gente não vai ver grande variação, não. Continua tendo. Com uma vantagem, talvez, que você pode se creditar, né? De várias coisas agora. Uhum, Então, você pode descontar o que foi pago lá e não pagar na saída. uhum, Entendeu? uhum. Legal. E Fred, já pegando um pouco a deixa, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira e vida é que sempre toda grande mudança ela traz grandes riscos, mas também traz grandes Sem oportunidades. dúvida. E eu acredito que para você estar no ponto central aí com a sua plataforma, a auditoria aí, o que não só para você como empresa, mas também para quem está buscando uma janela de oportunidades ou uma forma de conter riscos para esse futuro que a reforma tributária nos traz aí. Ó, pra você ter noção, a sistemática vai mudar tanto, aí se eles conseguirem implementar o que eles estão planejando, em termos de tecnologia. Você já viu que no seu imposto de renda já vem pré-preenchido? Agora, a Receita já Aham, mais ou menos já preenche para aham, você e te entrega lá para aham, você conferir, né? aham. Hoje a lógica, como é que funciona, Baião? Hoje você vai lá, por isso que é complexo, né? A Receita fala o seguinte, ó, cara, você vai jogar aí, você vai empreender? Legal. As regras estão aí, tá? Se vira para aprender, tá tudo Uhum, aqui. Aí você vai apurar, você vai declarar para mim como que você chegou naquele valor, você vai pagar e eu tenho 5 anos para te fiscalizar. Hoje a regra do jogo é essa. Então a gente que tem que fazer a apuração, uhum, a gente que tem que entender a lei, apurar, aplicar todas as regrinhas, todas as exceções, chegar num montante que a gente deve, declarar para a Receita como que a gente chegou naquele valor, aí que são aquelas declarações que eu falei que são gigantes, né, com todas as suas notas, todo o seu movimento, enfim, para você explicar para ela como é que você chegou naquele valor, e aí ela tem 5 anos para conferir. Hoje funciona assim, então chega, uhum. você manda os dados, a sua apuração, cai no computador da Receita, ela começa a cruzar dados e tal. Essa lógica se investe com a reforma. Agora é o seguinte, você tira a nota, ela vai apurar, Uhum. chama apuração assistida, ela vai apurar e vai te mandar para você conferir. Então agora não é mais ela que confere o que você fez, é você que confere o que ela fez. Essa que é a lógica da reforma. Entendi. Por isso que assim, as empresas que tiverem um compliance bacana, elas vão acabar se diferenciando. Primeiro porque a Receita começou a premiar bom comportamento. Então, por exemplo, hoje a Receita tem um programa chamado Programa Sintonia, está começando. Esse programa vai ranqueando as empresas. Se você tiver o selo A+, no Legal. Programa Sintonia, você fura a fila de restituição. Ah, muito legal. Você não entra lá atrás da fila, não. Você entra aqui, ó, uma fila especial, VIP, Uhum. para você receber seu dinheiro de volta. Você, na hora de fazer consulta para a Receita, o pessoal fica aí, né, passando pão que o diabo amassou para conseguir uma resposta da Receita, você tem um fura-fila também, você vai num canal VIP para você ser atendido, você tem um esquema lá dentro de negociação,
Você senta na mesa da Receita, por exemplo, ela detectou alguma coisa errada, em vez de vir um fiscal, ela te chama para conversar, enfim, se você tiver a mais. Se você não for a mais, aí você já entra no Zé Povão. Você vai lá na fila do SUS e espera para ser atendido, espera para ficar. Então, assim, as empresas que estiverem em conformidade já começam a ter uma baita vantagem em relação aos concorrentes, em relação a isso aí. Vamos supor, eu tenho crédito acumulado, eu tenho que ter ressarcimento Você daquilo consegue ali. melhorar até seu planejamento. Pô, até meu caixa, né? O meu concorrente demora não sei quantos meses para receber. Eu recebo em um mês, pô, eu tenho muito mais vantagem competitiva. Então, essa é uma coisa. E segunda coisa, como a gente falou, que você pode descontar os créditos que já foram pagos, né, na etapa anterior, ou seja, o que o meu fornecedor já pagou, eu não vou pagar de novo, deveria ser muito simples isso aí, Baião, mas não é. Existem exceções na lei. Então, assim, você pode aproveitar tudo, pero no mútil. Existem exceções ali. Então, ela coloca, por exemplo, bens de uso e consumo pessoal. Ela lista o que são bens de uso e consumo pessoal e fala, pô, isso aqui você não pode tomar crédito. Você não pode fazer. Então, você tem que mapear muito bem ali na sua cadeia o que você pode tomar de crédito. Você tem que mapear muito bem quais produtos que você vende que tem redução ou não tem redução de alíquota. Por quê? Se você... Vou te dar um exemplo. Por exemplo, cesta básica. O governo, obviamente, quer tributar menos os bens essenciais para a população de baixa renda. E aí, nesses produtos de cesta básica, você tem alguns produtos que são que têm uma tributação reduzida. Exemplo, extrato de tomate tem tributação reduzida, mas o molho de tomate não tem. E na classificação das empresas existe um código que chama código NCM, que é nomenclatura comum do Mercosul. É um código padronizado para uma categoria de produto, por exemplo, cosmético, bebidas, etc. Né? É um código que é aplicado para você padronizar a classificação ali no seu comércio, ali no Mercosul, aqui dentro do Brasil. A Receita até usa muito isso aí para tributar os produtos. Ó, os produtos classificados na NCM, tal, tem essa tributação. Aí você pega, por exemplo, o extrato de tomate, o molho de tomate, que tem a mesma NCM, sendo que o extrato de tomate tem redução de alíquota e o molho não tem. Por quê, Fred? Porque a população de baixa renda tende a consumir mais extrato do que, por exemplo, a passata italiana. Sim. É isso. Absorvente e fralda. O absorvente e a fralda, eles têm o mesmo NCM. Só que o absorvente tem 100% de redução de alíquota. A fralda tem 60%. Por quê? Porque é toda essa política favorecendo a mulher, etc e tal, né? E isso tem que ser observado. Então, se a pessoa não tiver um compliance bem feito, o que ela vai fazer? Por exemplo, se ela não perceber que ela tem uma redução tributária, ela vai ficar pagando a mais para o governo. Porque ela, enfim, vai mandar aquilo lá, não tem nenhuma parametrização do sistema dela que fala que aquele produto tem uma alíquota reduzida, ele vai começar a dar dinheiro desnecessariamente para o governo. Ou ao contrário, né? Se ele generalizar, por exemplo, não, vamos colocar tudo aqui que é extrato, molho de tomate, tudo dentro da cesta básica. Não é. Você está abrindo um passivo tributário, você está deixando de recolher aquilo que é devido. E a fiscalização está muito preparada para pegar isso em pouco tempo. O que eu quero dizer? Alguns jogadores vão durar pouco tempo no jogo, dentro da arena, praticando esse tipo de situação. E, paralelamente, no mercado, se você está pesadão, pagando muito mais tributo que você deve, o teu concorrente está ajustadinho, cara, ele está competitivo, ele está podendo vender mais barato, ele está com a margem dele maior, ele está podendo reinvestir na empresa dele, e você lá está pesadão, pagando tributo do governo sem necessidade. Então, o que a gente tem que fazer agora é realmente assim, estudar bastante a lei, e fazer as nossas simulações, os nossos ensaios, nesse momento ainda que não começou a valer, para a gente não ser pego de surpresa. Porque o que eu vejo, meus clientes muitas vezes são assim. Na virada do ano, em dezembro, eu vou começar a ver o cara começa a querer ver isso, em janeiro já está valendo. Só que aí você já tinha que ter feito a mudança estrutural na tua empresa há muito tempo. Não dá tempo mais de fazer. Aí teu concorrente fez, e aí? Então, a gente vai ter que saber lidar com essas nuances, sabe? Não dá... E outra coisa, pra você ter noção... antigamente não, atualmente, né? Eu já falo antigamente, contando outro. No regime atual, quando você transfere crédito para outra empresa, ou seja, quando eu desconto o tributo que você já pagou, você me manda a nota fiscal, eu pego aquele documento e lanço. O Baião já pagou R$100 de tributo, eu não vou pagar de novo. Beleza, eu peguei o crédito daquilo que você já pagou, na nota fiscal. Na reforma é financeira, irmão. Não tem conversa. Não, é financeiro. Você pode mandar nota para mim, mas se você não tiver comprovante de recolhimento, eu não posso tomar crédito.
Entende? Então a Uhum. Receita, e como a apuração vai ser assistida, a Uhum. Receita tem que ter um controle em tempo real de todas as transações financeiras que acontecem para ela ir dando baixa em quem pagou Entendi. cada tributo para outorgar o direito ao crédito do Uhum. adquirente. Então, eu conversando com fiscais, eles falaram, cara, vai dar muito falso positivo no início. Então vai dar Com muita certeza. coisa errada. Tipo, crédito que ela não vai autorizar e na verdade está pago. Uhum. E vai ter toda aquela confusão até um sistema se adaptar Até porque e são muitos sistemas que vão ter que integrar, né, é Fred? cartão, é banco, enfim, É louco. imagina. É Uhum. muita coisa. E um ponto pelo o que você está trazendo assim de uma reflexão que está na minha cabeça, cada vez mais já existia esse movimento a partir da nota fiscal eletrônica, do SPED para cá. Mas cada vez mais, Fred, as empresas têm que se conscientizar que elas têm que ser menos escriturárias e mais consultivas no sentido de realizar o imposto, de entender como que emite aquela nota. Então tem que pensar primeiro, estudar as áreas de governança, controladoria das empresas, tem que explicar, entender antes de executar. É esse o pensamento para o É, futuro. é exatamente, porque se você tirar a nota errada, vai cair lá no governo, vai bater aquele XML lá com dados errados, a apuração assistida vai ser errada. E a consequência é, se você vai pagar mais, você vai pagar menos. Se Uhum. você pagar mais, você está perdendo competitividade. Se você pagar menos, você está abrindo um passivo na sua empresa. Como eu te falei que a fiscalização está muito em Sim. tempo real, até por conta desse controle financeiro, os caras te pegam rápido. Uhum. E o que me preocupa hoje é que tem muita empresa que a margem que ela tem é muito relacionada às práticas de sonegação que ela faz. Aham. Se ela não se reestruturar agora para a margem dela ser saudável, Ela quebra. ela quebra na reforma, porque Uhum. vai ser muito difícil De sonegar. escapulir. Sabe por quê? Tem um outro aspecto que eu acho que é legal de falar para a galera, que é o seguinte: poxa, se para eu descontar o imposto que você já pagou, eu tenho que comprovar, você tem que comprovar que aquele tributo está recolhido, o que as empresas vão fazer? Tem essa previsão já no texto da Lei Complementar 214. Eu falo assim, Baião, eu estou te contratando, vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar 100. Vamos falar assim, ó, eu vou te fazer o seguinte, cara, eu vou te pagar aqui 73, que é, ou 80, sei lá, que é a sua parte, e estou recolhendo a guia de uma vez em seu nome, tá? Já vou deixar recolhido. Por quê? Porque as empresas vão garantir, Aham. para ter aproveitamento de crédito, que elas vão Uhum. recolher na Uhum. fonte. Entende? Então, como é que você vai sonegar num negócio desse? Porque antigamente eu te dava o dinheiro inteiro, Uhum. você ficava brincando com aquele dinheiro, teoricamente, um Paga aí. mês, para pagar no mês seguinte. Ou se você às vezes nem paga, né? Tem muita É. empresa laranja que nem paga, né, Uhum. tributo aí. Agora não. Agora você provavelmente já vai receber só o que é teu, o que é do governo, Uhum. o teu cliente já vai ter pago. Uhum. Se Vai ter não recolher. ocorrer o split payment, que o split payment é eletrônico. Então, você vai pagar passar na maquininha de cartão e o que eles estão querendo fazer é isso. A maquininha de cartão já faz o split. O que é do comerciante, o que é do governo. Uhum. Automático. E Então já, nem cai na conta do e já comerciante. separa ali o plano de conta todinho. E aí, como é que você vai fazer a sonegação num negócio desse? Pô, teu Uhum. imposto, o teu cliente já recolheu por você. Exato. E a Receita já foi notificada da sua compra lá de R$ 1.000, que 100 é do governo e 100 é. Então, Enfim. aí as empresas que hoje se baseiam em práticas de sonegação para sobreviver ou para ter uma margem, elas precisam agora começar agora a rever seus custos, a ver como é que está trabalhando, seus fornecedores. Por quê? Porque esse tipo de coisa vai acabar, eles vão tomar um susto. Aí eles vão ver, pô, não tá dando, não tá dando, tem margem, tem margem, tem margem, vai fechar. É isso. E vai ser aquela seleção natural, né, Fred? Assim, quem não chegar pronto, quem não dá a devida importância para o momento que a gente está vivendo nessa preparação, vai, infelizmente, ser comido aí pela demanda de mercado, né? Exato. E agora, Fred, eu vou aproveitar e vou tocar num tema, de certa forma, espinhoso, porque a gente está no finalzinho de julho aí, a partir do dia 1º de agosto, se tudo correr como está escrito, é, vai rolar o tarifaço aí que o Trump imputou ao Brasil. Logicamente, eu queria que você me explicasse um pouquinho o que que é esse tarifaço e para quem tem pouco conhecimento ou está acompanhando pouco, o que que é esse tarifaço, mas sem viés político, sem viés ideológico, simplesmente uma visão tributária da coisa. Me explica um pouquinho, Fred, o que que vai ser o impacto desse tarifaço dentro das empresas brasileiras? Para quem exporta para os Estados Unidos, né, para quem vende produto ou serviço para os Estados Unidos prometeu aí, né, estamos em negociação, uma taxação de 50% sobre isso. Então, na prática, ele vai cobrar um imposto
sobre a mercadoria que entra nos Estados Unidos. E aí o preço dessa mercadoria vai subir lá. Ou seja, ele vai ficar muito mais caro. E aí o produto brasileiro vai perder competitividade no mercado americano. E aí a tendência é de cair venda, enfim, você não conseguir ter a mesma penetração que você tem, porque teu preço vai lá para cima. Tem setores da nossa economia que estão muito assustados, principalmente o pessoal do agro, né? Tá bem assustado aí. E vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso, assim, para quem está aqui, obviamente esse tarifaço pode ter alguma consequência indireta, mas direto é para quem exporta, né? Para quem exporta para os Estados Unidos, para o seu mercadoria entrar nos Estados Unidos, com essa taxação, o preço dela vai ficar muito caro. Tem uns amigos meus nos Estados Unidos que já estão comprando picanha de uma vez, já estão estocando na sua casa a picanha, porque falou, cara, vai ficar inviável comer picanha daqui a pouco, porque a carne vai chegar aqui num preço tão absurdo que vamos comprar um estoque. Então os caras já estão armazenando no freezer uma tonelada de picanha para ver até quando que essa novela vai, porque realmente aí o consumidor lá nos Estados Unidos, né, vai ter um preço muito mais alto. E no fim do dia a gente sabe que o mercado vai se adaptar, né, Fred? Sim, sim. Num primeiro momento vai ser esse impacto que você falou aí da turma dos Estados Unidos, por exemplo, do agro ali estocando a picanha, mas a gente sabe também que do mesmo jeito que é caos para nós, é oportunidade para outros países, né? Sim. Vai acabar que de repente outros fornecedores tipo Austrália, etc e tal, vão tentar pegar essa lacuna e preencher. Esse não pode ser um risco, talvez, a longo prazo para o Brasil também, essa perda desse mercado Com por certeza. conta desse tarifaço? Com certeza, né? Seu produto fica menos competitivo, você abre margem para concorrência, né? Sempre assim. Então, se o produto tá caro, tem gente que vende mais barato, esses caras vão começando a ocupar espaço. É o que eu falo que é o efeito de você, aqui no mercado interno, pagar tributo a mais do que você poderia estar pagando, né? Teu concorrente está ajustadinho, está na opção tributária mais vantajosa, está com a classificação fiscal dos produtos em dia, está pagando o que é devido, esse cara consegue ser mais competitivo que você, consegue oferecer para o público uma vantagem econômica e, obviamente, né, mantendo a mesma margem, então o público vai para ele, isso é com certeza. E a gente falou um pouco, né, dos efeitos indiretos disso, né, no Brasil, né? Então, por exemplo, a gente tem o risco aí do Brasil querer retaliar. Então, se o Brasil quiser retaliar, aí a gente consome muito produto de lá também, né? Então, talvez, numa possível retaliação, os produtos que chegam lá dos Estados Unidos, né? E a gente de tecnologia consome muito nuvem deles, consome muitos serviços deles, cheguem mais caros para a gente aqui, porque aí o governo brasileiro pode querer taxar também aquilo que vem de lá. Tem que ficar atento para isso. Que são as Big Techs, que já tem sido falado aí na mídia abertamente, que um dos pontos de fricção é justamente... Exato. Tá muito nessa pega das mídias, dizendo que é sobre censuras das Big Techs, mas na minha visão, eu acho que o Brasil vai instrumentalizar, tributar eles na reciprocidade, Na com que você tributou a reciprocidade, carne, por uma exemplo. retaliação. E outro aspecto que a gente tem que ficar muito atento aqui, a gente que mexe com tecnologia, são os contratos atrelados a dólar, né? Porque agora o dólar vai ter uma flutuação muito grande, né? Então, assim, vai ter todo o impacto agora eventualmente, sobre preços vinculados ao câmbio. Aí não estou falando nem muito de tributação, né? E outra coisa também é porque é a questão da cadeia que eu acho também, porque se você atende a uma cadeia que está sendo afetada, indiretamente você vai ser, ou diretamente, né? Você acaba sendo afetado. Então, por exemplo, muita pessoal de tech que atende o agro. Se o agro é afetado, possivelmente os caras podem querer rever contratos, podem querer rediscutir algumas coisas, e acaba que isso vai reverberando na cadeia, né? E chega longe, né? Porque esse cara pega aqui, poxa, e aí acaba que depois afeta os fornecedores da empresa de tecnologia, etc., e vai chegando. Vai na cadeia. Então a gente vai ter esses impactos indiretos. Isso aqui é o receio que a gente tem, né, do impacto da economia como um todo. É legal o pessoal falar, isso é problema de agro, não é problema meu. Cara, não é assim, não é bem assim. Isso pode reverberar bastante aqui dentro do país também, né? Em tecnologia, tem alguma tarifação direta de importação daqui para lá de algum produto tecnológico? Você ficou sabendo de alguma coisa disso, Fred? Não fiquei sabendo. Não tem, né? E trazendo uma visão aqui, Fred, como que você, como tributarista, vamos supor que eu sou um grande produtor de gado e exporto para os Estados Unidos, e a partir do dia 1º de agosto eu vou ser impactado frontalmente em 50%, que vai comer do meu EBITDA no final do dia, né? Exato. Qual plano de mitigação você me recomendaria como tributarista?
Olha, como tributarista, eu acho que tem que ser mais como estrategista, cara, porque ou como financista, porque se eu tenho ali o mercado aberto dos Estados Unidos e vai ter uma tributação direta, se eu tenho um custo maior aqui, o que que eu tenho que fazer para equilibrar as contas? Eu tenho que diminuir outro custo a colar. Então, provavelmente, assim, eles têm que ver primeiro se eles conseguem otimizar alguma coisa em relação a custo aqui, que eu acho muito difícil, porque a tarifação é muito alta. Então, você teria que reduzir muito aqui também para tentar manter o preço final para o consumidor, né? Isso é praticamente impossível de fazer isso. E buscar outros mercados, né, cara? Outras alternativas, tentar vender para outros lugares, tentar, enfim, porque em termos tributários, É isso, e é um grande desafio, né, Fred? Porque quando você fala em abrir novos mercados, tem toda, vamos supor, agora eu quero pegar toda a minha produção que eu mandava para os Estados Unidos e eu quero mandar agora, sei lá, para a Índia, para a China, sei lá para nossa, onde que for. É um trâmite muito a grande que você tem gente, que construir caminhos todos de novo, não é um troço que vai ficar resolvido, por exemplo, em 30 dias. cara, É um processo muito alongado, né? você sabe, né? Você é um cara que é especializado aí em vendas, marketing, enfim. E todo o processo, né, de abertura de mercado, negociação, não é um processo rápido, né, fácil de ser feito, né? O que nos leva também a pensar um pouco na forma como nós estamos estruturados, né? Muita empresa de tecnologia está muito estruturada com base em poucos clientes, né? Grande parte do faturamento concentrada em poucos clientes. Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre estudando, porque é muito cômodo às vezes, né? Ah, estou vendendo bem para os Estados Unidos, é o meu grande parceiro comercial e minha produção vai toda para lá. O mundo que a gente está hoje está muito incerto, né? A gente não tem mais certeza de nada e coisas podem acontecer que fogem ao nosso controle. Tá aí um exemplo. Isso aí foge completamente ao nosso controle. Se você não tem um plano B, se você não tem um Exato. plano de contingência, você fica muito refém daquilo, né? E isso aí pode ser decisivo para o seu negócio. Então, a gente participa de grupos de discussão com empresas de tecnologia e a gente vê muito isso, né? Empresas que são muito estruturadas em poucos clientes. Então, por mais que você tenha ótimos clientes, cara, sempre tenta abrir Uhum. caminhos para você ter uma parte da sua receita com risco mais diluído, porque se der alguma zebra do lado de cá, você tem para onde correr, né? Se tem empresas que já têm outros canais abertos ou negociações estabelecidas, elas devem sair com mais facilidade, e outras que já não têm tanta coisa. Começar do zero agora vai ser complicado, né? Sim, certeza. Fred, vou aproveitar, agradecer para você aí esse tempo que a gente passou junto aí. Para mim foi uma aula. Muito legal os pontos que você trouxe, a abertura, a clareza que você trouxe, principalmente para mim que sou um leigo nessa parte tributária. E queria que você se despedisse da turma, que como eu te falei, é um projeto novo, que é o projeto da Confraria, Confraria Tech, né? E a gente, pô, tá honrado em ter a sua presença aqui, dividindo um pouquinho de um conceito que sai um pouco da bolha de tecnologia, porque a Confraria Tech ela fala sobre tecnologia, artigos de tecnologia. Então a gente está buscando essa produção de podcast justamente para ter uma visão de estourar essa bolha. Trouxemos você que vai falar de tributo, temos outros convidados que vão estourar essa bolha aí. Então vou dedicar aí para você aí, para você poder se despedir dessa turma, trazer um pouquinho das suas redes sociais e os seus agradecimentos aí. Ah, legal, eu fico muito feliz de realmente ter esse espaço para poder falar sobre esse tema. Eu sei que é chato o tema, eu sei que ninguém gosta disso. Aliás, departamento fiscal e contábil nas empresas é sempre o patinho feio, né? É sempre que tem as piores máquinas, porque nenhum empresário gosta de pagar imposto, né? Então, assim, é sempre a parte ruim. Só que, é como eu te falei no início, se a gente não olhar para essa parte ruim, acaba que às vezes a gente negligencia, a gente fica tapando o sol com a peneira e acaba que a gente pode mexer muito na nossa margem, ser prejudicado, porque a gente tendo uma carga tributária alta, o impacto financeiro na empresa acaba que é alto também. Então, a gente tem que olhar, por mais chato que seja, por mais complicado que seja, porque isso garante assim, uma competitividade, a permanência no mercado por muito mais tempo. O cara que tem uma gestão tributária legal, e existem muitos profissionais legais aí. Eu trabalho para milhares de profissionais no Brasil com altíssima competência e que podem auxiliar as empresas aí a tomar esses melhores caminhos, e as melhores opções. Mas te agradeço novamente a oportunidade, né, o espaço aqui de estar levando essa palavra para o pessoal. Eu tenho esse viés também um pouco de educação, de levar essa conscientização para os empresários de maneira geral. Minhas redes sociais, quem quiser me seguir, eu posto conteúdo diário também, gratuito todo dia. Fred.eauditoria, e-auditoria tudo junto, tá, pessoal? Não tem hífen, é fred.eauditoria no Instagram. No YouTube é a e-auditoria, né, a minha empresa.
E a gente também posta bastante coisa relativa à reforma tributária, planejamento tributário, a melhores práticas que as empresas podem adotar. Se quiser, vai ser um prazer ter vocês por lá. É isso, aproveitando o ensejo, segue o Confraria nas redes, que estão aqui embaixo, aqui que o editor vai colocar. E para cima e para frente, gente, sucesso, esse é o primeiro de muitos.